Muito bem, começando para você mais um programa Cidade Mix aqui pela TV Sol e também pelo Comando Notícia. Semana passada você acompanhou que a gente fez aqui no programa, tivemos um sorteio, tivemos uma ganhadora que foi a promoção do Dia dos Namorados e você pode participar sempre das nossas promoções, sempre marcando alguém nos comentários. Se você está assistindo pela TV Sol, né, pelo canal 48, você corre na rede social, ou na página da TV Sol, ou na página do Comando Notícia, e marca alguém nos comentários e compartilha esse vídeo, assim para você sempre participar das nossas promoções. No programa de hoje, eu tenho uma entrevista muito legal, mas muito legal mesmo, com a doutora Thelma Taborda. A gente fala de saúde, fala sobre ouvir melhor, e vai ser muito legal, porque o nosso programa Cidade Mix está começando agora. Muito bem, começando então o programa Cidade Mix para você, agora tem o Jefferson Navarrete com uma dica, sempre uma dica importante para você. Jefferson Navarrete com o Fit em Casa agora para você. E aí galera do programa Cidade Mix, mais uma vez eu, personal trainer Jefferson Navarrete, vou fazer no quadro Fit em Casa você gastar um pouco mais de calorias através de exercícios para abdômen hoje. Hoje eu vou colocar uma música, ela tem duração de 4 minutos, mas nós vamos fazer 2 minutos. Por quê? Porque ela é dividida em rounds. Rounds de 20 segundos de execução de atividade, 10 de descanso, que é onde nós vamos trocar o exercício. E eu vou passar por 4 exercícios de abdômen. Então 2 minutos é o suficiente, mas você pode fazer 3, 4 músicas de acordo com o seu condicionamento físico. Que música é essa? Vai lá no YouTube, no Spotify, escreva assim, Tabata Songs. Tá joia? Então vamos começar já, hein, galera? Vamos lá? Galera, então nós vamos fazer o supra-abdominal, primeiro exercício de abdômen. Contrai bem o abdômen, olhando para o teto, nada de puxar o pescoço assim, ó. Vai levantar essa parte do seu tronco. Contrai bem o abdômen. Nós já fizemos esse exercício no programa. O que nós vamos fazer, o que é? É uma combinação de alguns exercícios que a gente já fez no programa. Então a sequência junto vai ficar muito melhor para resultado. Escalador. Capricha. Vamos, vamos, vamos. Acelera o joelho. Boa! Agora outro exercício isométrico é a prancha. Vai usar o antebraço, ok? 3, 2, 1, go! Contrai o abdômen. Beleza! Para finalizar, o quarto exercício que vai trabalhar o seu abdômen é o oblíquo. Pés distantes do quadril, contrai o abdômen, faz o movimento lateral, tocando os calcanhares com a ponta dos dedos da mão. Beleza, galera! É o seguinte, galera, ó, foram 4 exercícios, a música tem 4 minutos, você pode repetir aí na sequência, supra, escalador, prancha e oblíquo, você vai fazer os 4 minutos, isso é uma música. Você pode repetir isso 2 ou 3 músicas, vai dar uma atividade de 8 a 12 minutos específico para quê? Para abdominal. Valeu, valeu Marcelo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, Deus abençoe cada um de vocês e vamos malhar aí, vamos fazer exercício para abdominal e cuidar um pouco mais da sua saúde. Valeu, um abraço, até a próxima oportunidade. Maravilha, obrigado Jefferson pela sua participação, sempre dicas importantes e assim, a pergunta que não quer calar. O James está por aí ou não? Hoje o James não veio não, Marcelo. É a Júlia que está aí? Sim, sou eu. Ele está descansando em casa. Pois é. Acredito eu que sim.
Porque me falaram, parece que ele estava doente, eu não sabia se ele estava ou não estava aqui. Porque eu já ia convocar ele, porque assim, se ele já não faz exercício físico, como a gente acabou de ver aí o Fit em Casa, se ele já não faz exercício físico, imagina o cara em casa agora. Eu queria que ele comentasse aqui embaixo, aparecesse aqui embaixo, ô seu folgadão, você tá aí em casa na boa? Ou será, Júlia? Aí é o que eu pergunto, Júlia, você tá sabendo alguma coisa? Porque teve na semana passada a questão da Mega Sena, né? E aí ele indicou uns números aí, será que ele ganhou? Eu espero que não. Você espera que não. Eu espero Olha, que não, porque ele simplesmente vazou assim, não falou nada pra gente, ele tá gripado. Ele Gripado. tá ruim, deve estar em casa. olha o tamanho do barbado gripado. E fala que agora que tá em casa. Cara, se você ganhou e está assistindo esse programa, se você está na Ilhas Maldivas assistindo o nosso programa, pode ser que aí não pegue o UHF, mas aí vai pegar aqui pelas redes sociais. Cara, ajuda a gente aí, mano. Se você está nas Ilhas Maldivas, né? Eu não sei se ele ia para as Maldivas, né? Ou ia para algum lugar, você não sabe? Cancún, talvez. quem Cancún, sabe? talvez, né? Quem sabe? Caribe. Caribe. Cara, seja onde você estiver, manifeste-se, James. Bom, a gente agora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Bem-vindo ao Vila Helvécia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para a entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita à Vila Helvécia. Muito bem, programa de volta hoje com a Júlia aqui, né? O James não tá, então, ok. Agora a gente está à procura do James. Se você encontrou o James na rua, você escreve aqui embaixo, né? A gente está à procura do James, né? Talvez eu vou colocar procura-se, né? Para ver se realmente ele tá, porque ele já não está atendendo, a gente está preocupado. Então, se você nas redes sociais, você é amigo do James Ré, o James Ré, né? Eu chamo sempre ele de James, alguns chamam de James, mas é o James, mano. E aí se você conhece ele, manda recado, porque a gente está à procura dele. Olha só, agora a gente vai ter a participação sempre muito importante, né, da Paulina, que é a psicóloga, minha amiga, que sempre dá uma dica muito importante para nós. É com você, Paulina. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Paulina Almeida, psicóloga online, consultora em saúde emocional. E no vídeo de hoje eu quero passar aqui para você 5 orientações de como entender a sua ansiedade. Então, vem comigo. A primeira orientação em relação a entender a sua ansiedade é o autoconhecimento. Precisamos nos observarmos, né? Praticar isso. Então, quem sabe passar por um processo terapêutico para você conhecer sua história, aceitar sua história, entender tudo que aconteceu, saber seus pontos positivos, seus pontos a desenvolver, suas fortalezas, seus pontos a desenvolver, os seus talentos, o que você faz bem, o que você não faz, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus hobbies, como anda a sua autoestima. Então, primeiro de tudo é o autoconhecimento. O segundo é em relação a aceitar a sua ansiedade e não lutar contra. Não adianta ficar lutando contra a ansiedade. Precisamos aceitar, entender o que vem nos causando a ansiedade. Quanto mais a gente luta, a gente combate, digamos assim, né? Fica querendo
desviar o foco, mais ela vai aí te prejudicar. Então, entender de onde vem essa ansiedade, aceitar, acolher, e aí vamos ver o que vai fazer para frente. O terceiro ponto é orientação, é entender quais áreas essa ansiedade tem prejudicado na sua vida, quais áreas, né, que ela está prejudicando e quais são as crenças que você tem aí. As crenças que eu digo são os seus pensamentos disfuncionais, os seus pensamentos negativos, os seus pensamentos errados, né? Entender o que eles estão aí te prejudicando. Então, para isso, provavelmente a ajuda da terapia vai ser muito importante. Quarta orientação, entender que pensamentos não são fatos, pensamentos são apenas pensamentos. E sabe o que eu costumo dizer até para os meus pacientes? Que o nosso pensamento ele é tão poderoso que às vezes a gente cria até uma novela, eu brinco, né? Uma novela mexicana de tanta fantasia, de tanta coisa que a gente cria para chegar lá no final e aquilo nem acontecer, né? E que final? Aonde é o final? A gente nem sabe, digamos assim, né? Então, pensamentos não são fatos. Lembre disso, tá? É apenas um pensamento. Questione o seu pensamento. Muito importante, essa quinta orientação é de anotar os seus pensamentos e a sua ansiedade. O que você está pensando? Como que você está se sentindo? Como que o seu corpo está reagindo? Como que você se sente naquele momento de ansiedade? Então, eu quis passar aqui para você essas 5 orientações de como entender a sua ansiedade. São uns passos básicos, práticos, para você começar a iniciar a entender aí a sua ansiedade. Não significa que, né, vai ficar tudo ok, mas pelo menos é um início. Eu gosto muito disso, eu gosto de passar essas dicas práticas, essas orientações, lembretes, para você entender que tem um início, né? Tem uma esperança, tem por onde começar, tá? Que para tudo tem solução, a gente só não tem solução para a morte. Então, comece a entender aí, pelo menos com essas 5 orientações. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para me ajudar. E se você gostou muito, muito mesmo e acha que alguém precisa saber dessas 5 orientações, compartilha, que essa pessoa vai ter vários benefícios. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Maravilha, a Paulina sempre com dicas importantes. Quero te agradecer, Paulina, também pela sua sempre participação aqui no nosso programa, sempre disposta a nos dar essa dica tão importante. E você que ainda não segue a Paulina nas redes sociais, siga lá no Instagram, também tem o canal do YouTube, ela sempre traz assuntos interessantes, assuntos relevantes, que são sempre importantes a gente estar discutindo. Obrigado, Paulina, de coração. Olha só, a gente vai agora para mais um rápido intervalo. Depois desse intervalo, a gente fala com a doutora Thelma Taborda. Mas o intervalo é muito rápido. Então, logo depois do intervalo, eu já falo com a doutora Thelma. Muito bem, então agora vamos para a entrevista. Hoje a minha convidada é Thelma Taborda. Tudo bem, Thelma? Tudo bom? Doutora Thelma. Thelma.
É um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Peraí, vamos cumprimentar a distância assim. Pá! A distância. A distância. É sempre um privilégio estar aqui junto com você, sua audiência. Legal. As pessoas que eu admiro e respeito muito, porque são os nossos olhos aí que dão um retorno, o carinho. Eu sei quanto é importante para você, todo esse pessoal que te segue, que te acompanha. Legal, com certeza. A gente vai começar falando, bom, antes da gente entrar no assunto que eu quero cutucar hoje aqui, a gente vai falar assim, primeiro a sua especialidade é? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia, certo. Sim. Mas a gente não vai falar de fonoaudiologia ainda, tá? Certo. Porque, primeiro, eu queria falar para, assim, todo mundo que a gente traz aqui no programa, a gente fala um pouco sobre a situação que nós estamos vivendo, que é uma situação completamente diferente de tudo que a gente já viveu, né? E aí, assim, como você encara esse período difícil, né? Porque teve aí lockdown, teve comércio fechado, né? E você, por ser uma profissional da área da saúde, os procedimentos também foram diferentes. Mas, assim, como você vê a atual situação do que a gente está vivendo, né? Até não só a nível nacional, mas também e principalmente em Indaiatuba? É uma situação bastante delicada. Nós estamos vivendo uma situação atípica em todos os aspectos, inclusive familiar, as pessoas dentro de casa, todos juntos. Eu sou mãe, tenho as crianças com a tal da aula online, que também foi uma nova adaptação desse período. Em termos profissionais, nós sentimos um impacto na economia de forma geral, pelo fato de que o meu público da clínica de aparelhos auditivos é um público idoso. Então, 80% dos meus clientes, eles têm mais de 75 anos. Então, os cuidados tiveram que ser redobrados. Nós já seguimos alguns protocolos de saúde na rotina do dia a dia, né? Mas agora, dentro da situação da pandemia, os cuidados tiveram que ser triplicados. Muitos familiares não permitiam que eles tivessem esse contato, nem mesmo os ajustes mais básicos, por conta do medo, a insegurança, a incerteza. E uma coisa que me chama muito a atenção são os altos índices de tristeza, de depressão, das pessoas terem perdido um pouco o prazer em viver realmente. Aliás, assim, quando você abre esse início de fala, falando sobre essa questão de tristeza e depressão, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, até sempre a gente tem a participação também da psicóloga Paulina, que fala sobre essas questões e tal. E assim, já começando aí uma pergunta para você. Na tua opinião, e assim, agora há pouco a gente estava conversando, eu queria aqui dizer, na verdade, o meu amigo Taborda, que é marido, né, da Thelma, e que ele está atrás das câmeras aqui agora. E ele, na verdade, assim, a gente estava falando um pouco também da vida de vocês, né? Sim. Que tem a ver com autoestima, que tem a ver com mudança de vida, mudança de hábito. E aí que vem a pergunta. Você vê que eu demoro para perguntar, né? Cito até o Taborda aí, meu amigo, para poder perguntar. Mas a pergunta é, o que você acha que as pessoas podem fazer para mudar esse quadro, né, de tristeza, depressão? O que as pessoas devem fazer? A receita ela é um pouco é muito particular de cada um, porque cada um tem uma forma de olhar para tudo isso. Mas eu tenho certeza que quando a pessoa aproveita o tempo para olhar para si mesmo, para resgatar alguns sonhos que ficaram para trás, para resgatar hábitos que ela tinha. Quantas vezes eu converso com as pessoas e falo assim, poxa vida, o que você gostava de fazer que você não faz mais? O que você sonhava em fazer que hoje talvez você tenha maior disponibilidade de tempo, mas que
você acha que não tem mais paciência para isso? Uhum. Ou o que você acha de retomar projetos na sua vida? Então, nós, aproveitando, né, a conversa aí junto com o Dom, meu marido, nós aproveitamos esse tempo para olhar mesmo para dentro, para nossa família, para as coisas que realmente valiam a pena. Então, eu acredito que a pandemia, embora ela tenha um aspecto muito negativo, que a gente não pode fechar os olhos para tudo isso, porque nós somos empresários, nós somos empreendedores, nós temos o nosso negócio sendo impactado pela pandemia, mas nós não deixamos de olhar para a nossa família, para a nossa saúde, para o nosso casamento, para os nossos filhos, retomar hábitos que há muito tempo a gente falava, poxa, quando tiver uma brechinha nós vamos fazer isso, quando a gente tiver um tempo vamos retomar arrumar aquela gaveta. Não é? As gavetas da cozinha, as gavetas do guarda-roupa e as gavetas do nosso coração mesmo. Exatamente. Porque a gente vê muitas pessoas reclamando, poxa, meu marido está em casa, não aguento. Era bom quando eu saía para trabalhar e o marido também saía, a gente se encontrava e ficava tudo bem. Tá, mas assim fica muito fácil. Então eu falo assim, quanto mais a gente avança, mais desafiador fica, porque a gente começa a olhar com os olhos da realidade. Então, é fácil o filho ali do seu lado, o dia inteiro, a aula online, 3 crianças, o marido, a casa, o trabalho. Não é fácil, mas também não precisa ser um fardo. Quando você olha para tudo isso e você consegue entender que as coisas existem por um motivo. E que todas são oportunidades da gente ser um pouquinho melhor todo dia. Você citou aí 2 coisas que eu quero destacar, e são olhar e oportunidades, né? Você passa a olhar mais, a perceber mais detalhes que você não percebia. Eu citei a gaveta, como que eu quiquei a bola para você chutar a gaveta do coração e você foi por aí, é isso mesmo, né? Onde as pessoas elas passam a enxergar a vida de uma outra forma, saber que também a gente, quem hoje se enche de orgulho, né, ou se enchia de orgulho, de menosprezar as outras pessoas, ela passa a ver que a vida não é assim, que a vida é muito passageira, e sim, a gente precisa olhar a vida com outros olhos, não é? E aí, já que você é fonoaudióloga, né, e aí tem essa questão também do ouvir, né? Que assim, aliás, eu não tenho ouvido muito bem, depois a gente vai conversar sobre isso também. Mas o sobre ouvir que eu me refiro, é o ouvir assim, do ouvir no sentido, sabe, quando os jovens não ouvem mais os idosos, né? Que nem mais é idoso, né? Tem outros apelidos aí. A mãe já tá bom. Então, assim, não ouvem mais. As pessoas não estão dispostas a ouvir. Até porque, né, recentemente eu tenho falado sobre isso, que tudo é fast food, tudo é rápido e tal. Então, se você vai falar uma coisa, se você vai me dar um conselho que vai demorar muito, então a gente não quer ouvir. Se é um textão que você vai escrever, eu também não quero ler. Né? Eu prefiro esperar transformar aí numa série da Netflix para eu assistir. Por enquanto não me interessa o assunto. É isso, né? As pessoas não querem ouvir. Elas querem uma coisa pronta. E aí elas... O que você acha disso? As pessoas não estão dispostas a ouvir, né? Olha, essa é uma pergunta que a gente pode passar aqui à sim, tarde, com certeza. Explanando sobre o assunto. E para ter um exemplo prático, eu li um desses dias, pelas redes sociais, uma postagem e que mexeu muito comigo. E vai ilustrar bem o que você está perguntando. Que nesse mundo onde as pessoas são descartáveis, que a gente muitas vezes passa embolando os dias e não tem tempo de dar um oi, um bom dia, uma boa tarde, ou de apreciar o dia, apreciar que o sol nasceu, está aí, que o mundo está girando, que a perfeição da natureza está aí, firme e forte. Ainda vem a falta de paciência,
a rotina desenfreada que engole, se a gente bobear, engole pelas pernas. E agora o áudio do WhatsApp que a gente acelera em 2 vezes. Então, fica aí uma reflexão. A gente também precisa acelerar a voz das pessoas que a gente ama, que tiraram um tempo para mandar E que fica uma com a voz de mensagem. esquilo, né, também. Viu? Eu tenho um problema sério, eu não consigo entender. Eu falei, meu Deus, para. Não dá. E, aliás, eu vi um meme essa semana que falava o seguinte, assim, quando você adianta o áudio você ganha um tempo ali, né? Você adiantou. O que você tem feito com aquele tempo que você ganhou acelerar o áudio? Né? Fala, 2 vezes, né? É aquele pessoal, né, que tem mais de... Eu não vou falar mais... Tem que ser mais de 50, porque eu tenho 50. Então, que coloca... Tudo é áudio, né? Tudo é áudio. Tudo é áudio. Mas agora eu não posso falar muito porque eu mandei áudio para você. Quando eu falo, olha, tá certo os áudios. Fiquei com voz de esquilo lá para... Não, eu não acelero. Acredite, eu não acelero o áudio. Não tem problema. Eu não tenho esse hábito porque eu falo assim, poxa, os relacionamentos já estão à distância. O convívio super restrito. É verdade. Juntar a minha família para almoçar já é aglomeração que pode chegar lá, fiscal e fechar tudo, porque só na nossa casa somos 5. Então, não dá para convidar mais um irmão com a esposa e o filho. Então, se a gente levar essa questão de aglomeração de 10 pessoas com uma situação de risco, e quem quer pôr algum familiar, alguém que ama em risco? É verdade. Então, assim, nós já estamos distantes, nós já estamos ausentes, já estamos mais longe de tudo que nós já vivemos, do que a nossa geração aqui já viveu. Então, o ouvir deveria ser uma das primeiras coisas. Eu acredito que o ver, o ouvir e o sentir nunca deveriam ser terceirizados, banalizados e acelerados. É verdade. Porque quantas vezes você conversa com alguém que olha nos seus olhos? É verdade. Quantas vezes você conversa com alguém que fala, e aí, cara, me conta. Você até esquece o que você ia falar, porque você fala, eita, tá querendo me pegar. Né? É verdade. Então assim, nossa, eu quero falar com você. Bora. A pessoa perde qual a que é fala. qual que é o seu problema? Me conta. No que eu posso te ajudar? Em que eu posso ser útil? Você está me buscando por quê? O que você precisa? O que eu posso fazer por você? Então, e assim, tá, eu vou ver e tá. Tá, mas o que mais? Porque, além de tudo isso, que eu acredito ser a contramão, não ver, não ouvir, não sentir, ainda tem a questão de, vamos resumir também, né? Então, tá bom, a hora que der eu faço, a hora que der eu vou, a hora que tá. Como se o tempo fosse algo inesgotável, como se a vida fosse que alguém te desse garantia pra aliás, você. Frases como, qualquer dia a gente marca, né? Qualquer dia eu te ligo, e assim fica... Qualquer hora a gente se vê, a hora que der eu te mando um zap. Né? Ou então tá longe, assim, fala, olha, um abraço, hein? Peraí, você tá tão perto, né? Se bem que hoje não pode dar abraço, né? Mas, às vezes eu chegava cara a cara e falava isso, né? Falava assim, ó, um abraço, hein? Isso. Né? Forte abraço. Dá um beijo na sua esposa, tá ali, né? Então, a questão é, as pessoas preocupadas com dinheiro, com o filho em casa, com o marido que está no home office, né? Que não sai. E tá, mas é novidade para quem, né? Que os relacionamentos precisam ser falados, ouvidos e sentidos. Então a gente percebe que eu sei quando, poxa, você não vai me dar um oi, você não vai buscar um pão, não vai me dar um beijinho antes de sair. Tá, mas por quê? Porque você pode pensar que vocês talvez nunca mais se encontrem vivos? Quem sabe? Quem sabe qual é a minha senha, a sua, a do meu esposo, dos meus filhos? E a gente vive como se o amanhã fosse garantia. Aquela história de viver o dia de hoje como se fosse o último é muito real. É muito real. Né? Porque a gente vê quantas pessoas que estão assistindo a gente perderam familiares
perderam entes muito queridos, amigos muito próximos, e essa chave precisa virar, esse negócio precisa mudar. A gente chora a morte de alguém, mas o que a gente faz no dia seguinte? A gente levanta e não agradece, e não beija quem está do lado, e acha que o filho tormenta, e acha que o marido é chato, e acha que a mãe vai só pedir alguma coisa para você. Tá, o mundo é assim. E como que você faz para fugir disso? Você se posiciona. Eu não preciso ser mãe do meu marido. Eu tenho 3 filhos já, e ele é meu marido. Ocupar meu lugar de esposa. Como esposa, qual é o meu papel? Como mãe, qual é o meu papel? Como filha da minha mãe e como filha do meu pai, que eu tenho os 2 vivos hoje, saudáveis aí. Meu papel de irmã. Porque assim, sempre tem um, né, na família, que se você dá uma brechinha, ele é seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho. Então, assim, a gente tem que se posicionar, principalmente no casamento, dentro de casa. Como que a gente faz para o relacionamento ser bom, duradouro, forte? Se você ainda está com alguém, se a pessoa está ali do seu lado, ela não te ganhou na rifa, porque quando a gente ganha na rifa, a gente dá uma... Ah, esse aqui eu não gostei. Mas tá, existe problema no divórcio? Não tem, ninguém é obrigado a conviver com quem não está mais feliz, mas a partir do momento que você escolhe alguém, como que você faz para nutrir? Né? É um carinho, um abraço, é um beijo, é um bom dia, uma boa noite. Porque, sabe, uma coisa que eu falo muito na minha casa, pro meu marido, falo para minhas irmãs, para meus pais, eu falo... Às vezes até alguém pergunta para mim assim, poxa, vocês formam um casal tão bonito, vocês são tão felizes. Eu falo, sabe qual é o segredo? É trazer pro simples. Porque ele precisa olhar para mim, e embora eu esteja diferente da mulher que eu era quando ele conheceu, por vários aspectos, a gente nunca tá igual, hoje a gente já tá diferente de ontem, mas ele ainda vê em mim a mulher pela qual ele se apaixonou. Ó, tá emocionado lá agora. Ah, faz assim pra mim. Então, o que a gente não perder essa essência, sabe? Porque a gente não ouve muito dizer, quem tem filho vai entender o que eu vou falar aqui, que os filhos da gente são sempre pequenos. Que a mãe olha pra gente como se a gente fosse... Mãe, eu tenho mais de 40 anos, mas ela me trata como se eu fosse uma topeira, né? Porque não é possível. Porque a gente trata a criança melhor do que a mãe trata a gente que é adulto, né? E aí, assim, os filhos pra mãe nunca crescem. E porque a esposa pro marido envelhece, fica chata, fica velha, fica esquisita, fica cri-cri, fica... E por que o marido tem que ser chato, implicante, pegajoso e tá? E por que e não existe, então, um relacionamento? Porque relacionamento é comunicação, é sentimento, é respeito, olhar no olho, é você ouvir. Aí, por exemplo, amor, eu preciso falar com você. E vem, que será? Me dá o seu celular. Me dá o seu celular. E às vezes, por que não pode ser? Vamos almoçar em algum lugar? Vamos sair, dar uma volta no parque? Vamos caminhar aqui pelo bairro, tomar um solzinho? Vamos levar as crianças na pracinha? Sabe? Então a gente já tem um pré-julgamento do que vem. É justamente tudo isso que você falou e traz essa percepção, né? Essa situação que, igual você comentou, que é negativa, totalmente negativa, mas que é um alerta a todos nós também de que a vida é passageira e de que a gente realmente deve mudar as atitudes. Sabe, eu acho que é um chamado. Sim. É um convite para a gente olhar para dentro. Sim, agora eu quero que você me fale, hoje você é fonoaudióloga e tem uma clínica, né? Sim. Me fala um pouco sobre o seu trabalho. O meu trabalho é a indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos para pessoas que têm baixa audição, né, que vão perdendo, às vezes, com o decorrer dos anos, ou que já nasceram com algum tipo de perda auditiva, até uma perda severa, porque as perdas profundas, elas precisam de um acompanhamento mais específico, mais detalhado, porque geralmente são pessoas que não se comunicam com a fala, né? Elas já são as chamadas surdas, então elas têm um tratamento diferenciado.
principalmente as crianças surdas. Então precisa do aparelho auditivo, mas precisa de toda uma equipe atuando em conjunto. Então o meu trabalho é a indicação e adaptação de aparelhos auditivos para as pessoas que não ouvem bem. Então assim, tá, o que é um aparelho auditivo? É um amplificador? Não, não é um amplificador. O aparelho auditivo, ele traz a sua audição, ele estimula a sua audição para que e amplifica um pouco os sons de modo que ela fique muito próxima do normal. Não é igual a erguer o volume de uma TV. Isso o amplificador faria. Ah, não estou escutando, aumenta tudo. Chega uma hora que até distorce, certo? O aparelho auditivo não, ele amplifica só o que você precisa para que você tenha conforto e segurança. O aparelho auditivo, o que eu gosto de falar além disso, é que ele resgata a autonomia, a independência e os relacionamentos que a perda auditiva vem tirando pouco a pouco dos meus pacientes e amigos. Inclusive, quando você ouve pouco, você deixa... porque a gente escuta com o cérebro. A nossa orelha é um instrumento. Então, quando você deixa de usar as vias auditivas, elas atrofiam. Então, começa assim, eu escutei, mas eu não entendo. Eu escutei, mas não consegui entender o que você está falando. Fala de novo. Não precisa gritar, só fala de novo. Porque essas vias vão ficando... Então, o aparelho auditivo, ele também ajuda na melhora da agilidade dessas vias auditivas. Mas ele pode ser temporário ou não? Não, porque quem tem uma perda auditiva e precisa de aparelho é porque a audição já teve uma lesão que não é recuperável. Entendi. O que recupera? Uma infecção de ouvido, toma lá um antibiótico, remédio Saara. Alguns tipos, por exemplo, uma surdez súbita. Tem pessoas que deitam, acordam, que estão surdas completamente. Existe um tratamento, elas recuperam grande parte da audição. Uma partezinha, muito provavelmente não. Aí o aparelho, ele é permanente. Mas o aparelho evita demências, o aparelho evita depressão, o aparelho evita insônia, o aparelho auditivo resgata a independência. Mas por quê? Pensa assim, você quer resolver, você tem um problema auditivo, você quer ir ao banco ou quer fazer um negócio, resolver, você tem que levar alguém junto, sempre, para te ajudar a ouvir o que a pessoa falou, para ver se tá tudo certo mesmo, porque ele vai perder informações no meio do caminho. Aí tá em grupo social, todo mundo tá conversando, batendo papo, ele tá lá, fazendo de conta que tá ouvindo. O relato que eu tenho, que é mais triste para mim, não, eu rio quando todo mundo ri. É triste. Eu rio quando todo mundo tá rindo. E aí eu vou conversar. Pra que eu vou lá então, se eu não escuto? Por que eu vou no aniversário do meu filho? Se eu chego lá, tem todo mundo falando ao mesmo tempo, eu fico eu sento no sofá e fico na televisão. Então as pessoas vão ficando mais isoladas, vão ficando mais tristes. E os relacionamentos vão desgastando. Porque se eu tô conversando com você e você não escuta, você fala, ai, Thelma, não escutei, repete. Eu repito num tom mais alto, para algumas pessoas soa mais agressivo. E eu vou dar uma resumidinha. Pensa, você fala, putz, mas eu não entendi ainda. Eu falo, depois eu te conto. Esse é o processo. Então as pessoas vão ficando de fora, dentro da própria casa. E elas vão ficando num mundo mais silencioso. Então, assim, você põe o aparelho auditivo na pessoa, sabe? Eu tenho pacientes que têm 93 anos. Resolveram pôr um aparelho auditivo e, assim, saíram do sofá, estão participando da vida, estão fazendo questão de falar no telefone, de mandar áudio, de retomarem a esperança, sabe? Ah, não, mas qual é a expectativa de vida? Quem sabe? Qual é? Agora, como você quer viver esses anos? Então, essa retomada... Nossa, agora eu sei quando tá chovendo, eu sei quando tá ventando. Que barulho é esse? Não aguento mais meu marido, ele arrasta o pé. Ele arrasta o pé quando ele anda e você não ouvia, por isso que tava tudo bem. Agora, ele arrasta o pé. Então, coisa simples que é retomada. E, então, ele melhora memória, raciocínio, aumenta a expectativa de vida com qualidade. Thelma, quem escuta menos, vive menos. Vive menos. Porque já estudo, é comprovado cientificamente que a cada
10, 15 dBs que você tem de perda, você aumenta em 20% a chance de desenvolver um Alzheimer, por exemplo. Porque o seu cérebro vai ficando mais apagado. Então, você já pensou, você assiste TV pela metade, você escuta uma música sem as nuances da música. Agora, nas redes sociais, você está como Thelma Taborda. É isso? Nas redes sociais, a clínica Doutora Thelma Taborda, aparelhos auditivos. E o meu pessoal é Thelma Taborda. Aliás, você está sempre no Comando Notícia, né? Sempre no Comando Notícia, somos parceiros lá do pessoal do Comando Notícia. Bom, então eu quero que você que ainda não segue a doutora Thelma, siga lá, a doutora Thelma Taborda. Isso. Também a clínica, o nome da clínica? Doutora Thelma Taborda, aparelhos auditivos. Ah, tá, é a mesma, é a mesma, né? Tem a sua rede social pessoal e a clínica ou não? É uma só? Isso, a minha rede social é só Thelma Taborda. Entendi. E a clínica é doutora Thelma Taborda. Thelma, eu quero te agradecer. Nossa, eu que agradeço. Por essa oportunidade da gente bater um papo aqui sobre diversas coisas, né? E você também levantou essa parte emocional das pessoas, que eu acho tão importante, até mesmo de ações que a gente deve ter em casa, pequenas ações que vão com certeza mudar a vida de muita gente. Então, quero te agradecer de coração por ter aceito o convite, né? Mandar um abraço lá para o meu amigo Taborda, que está ali do outro lado. E é isso. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que retomar aqui o meu contato especial, que é essa oportunidade de estar aqui vendo, ouvindo, sentindo, conversando com você, uma pessoa tão aberta, tão especial, que traz um assunto assim variado, muito bom estar aqui, e deixar um convite para as pessoas conhecerem mais sobre essa questão dos aparelhos auditivos. Se você conhece alguém que precisa, se você conhece alguém que tem alguma dúvida, eu estou disposta a tirar. Eu atendo todo mundo, tiro as dúvidas, oriento, porque realmente faz muita diferença na vida. Que são relacionamentos, é uma vida humana que está ali e que a gente precisa ter muita qualidade aí para viver bem. Com certeza. Principalmente nesses tempos. É verdade. Obrigado, Thelma. Eu que agradeço. Estamos lá direto para o estúdio, então. Maravilha! Mais uma entrevista aí muito importante, hoje com assuntos também importantes com a doutora Thelma. Obrigado, doutora Thelma. Também ao meu amigo Dom Taborda, o marido dela, que também se prontificaram a estar conosco aqui, trocar uma ideia sobre assuntos tão importantes. E acabamos por falar, né, sobre muito mais do que a gente estava proposto, né, e realmente assuntos que, se a gente for pensar, a gente passa a ter uma atitude diferente e mudar realmente os nossos pensamentos. E nesse período de pandemia, eu queria chamar a atenção para algumas coisas que eu tenho visto. Bom, a gente soube, nessa semana, o prefeito, né, o prefeito Gaspar, foi testado positivo para o prefeito Gaspar. Disse lá nas redes sociais que ele tem se cuidado e tal, mas infelizmente ele testou positivo. Ele está bem, né, informações dizem que ele está bem e que está em tratamento e tal. Mas me chamou a atenção, essa semana, eu moro no centro e eu estava ouvindo umas festas, que só pode ser festa. Porque você ouve de madrugada, isso assim, segunda, terça-feira, eu não sei de que lado vem, se era festa, era comemoração, se era aniversário, o que era, mas era um barulho, né? Isso de madrugada, né? Barulho de aglomeração. E aí eu quero chamar a atenção, usar esse espaço para falar, né? Se você tem visto, né, na sua vizinhança qualquer coisa, denuncie, né? Porque a gente vive um momento tão difícil, onde 100% de ocupação no hospital, os hospitais, né? A ocupação complicada, filas de espera, as pessoas esperando, né, para ser atendida, e o pessoal fazendo festa, né? Aí eu pergunto, aliás, eu não pergunto, eu afirmo, é justo, né, uma situação dessa, onde a gente vê tanta... é como se fosse... É uma impunidade, é uma irresponsabilidade, né? E a gente não tem que ter medo de falar, né? Se a gente
está vivendo essa situação como está vivendo, a gente precisa se manifestar, né? De uma maneira onde as pessoas mudem as suas atitudes, né? E outra coisa, se você que está me ouvindo é uma pessoa que vai e participa disso, muda a tua cabeça, muda a tua atitude, porque você está levando essa enfermidade para sua casa, né? Eu citei aqui a questão do prefeito, obviamente, né, ele nas redes sociais declara que está se cuidando, né, e o meu desejo é que brevemente aí o prefeito esteja melhor, esteja bem, esteja recuperado, assim como todas as pessoas, né, que a gente espera, né, a informação que a gente tem é que tem muita gente internada. Então, o nosso desejo aqui, no nosso programa, é que o mais rápido possível isso seja resolvido, as pessoas estejam com saúde, e sim, aí sim a gente poder fazer festa, mas de uma outra maneira, porque esse não é o momento e não existe nenhuma razão para a gente comemorar, né? O máximo é como aqui na entrevista a gente falou, de repente você está um pouco mais perto aí de quem mora com você, né? Ter um momento onde você possa espairecer sua cabeça, né? Essa semana eu estive no Parque do Mirim, muita gente lá também com os cuidados específicos, pessoal andando de bicicleta, mas mantendo distância, tendo um tempo também para relaxar a cabeça, que é importante, já que a gente fala de um período onde muitas pessoas têm tristezas profundas, né, depressão e tudo mais. Então, sim, é possível a gente espairecer a cabeça sem fazer nenhuma festa irresponsável, tá? Fica aqui o meu recado, eu espero que você me entenda, e isso, tudo que a gente fala, é pro bem comum de todo mundo. Fica aqui o meu abraço a todo mundo, aqui o nosso programa Cidade Mix vai ficando por aqui. Semana que vem, estamos de volta, todo sábado, programa Cidade Mix aqui pela TV Sol e também pelo Comando Notícia. Obrigado, Júlia, que hoje está aqui comigo. James, se cuida, quero ver você semana que vem aqui, mas a Júlia pode estar aqui também semana que vem, não tem problema. Sabe? Nada nos bloqueia disso, né? Exatamente. Obrigado, um abraço, até o próximo.